Acho que toda a gente já teve este pensamento pelo menos uma vez. Se ganhasse um pouco mais, as coisas ficavam mais fáceis, mais tranquilas, mais seguras e até faz sentido, porque quando temos preocupações financeiras, a solução parece simples: ganhar mais dinheiro. Mas quanto mais penso nisso, mais percebo que a realidade é um pouco diferente. Porque olhando à minha volta, vejo pessoas que ganham mais do que eu e mesmo assim continuam preocupadas com o dinheiro, continuam estressadas e continuam à procura de mais. Isso fez-me pensar na minha própria situação, porque durante muito tempo acreditei que a solução era continuar a avançar, poupar mais, ganhar mais e investir mais. E que alguns pelo caminho ia finalmente chegar a um ponto onde me sentisse tranquilo, mais seguro, menos preocupado com o futuro. Mas hoje já não tenho tanta certeza disso, porque talvez a verdadeira questão nunca tenha sido quanto dinheiro ganhamos. Talvez a verdadeira questão seja outra: quanto dinheiro é preciso para nos sentirmos realmente seguros? E acho que a resposta a essa pergunta explica porque é que tantas pessoas passam a vida inteira a correr atrás da liberdade financeira sem nunca sentirem que lá chegaram. E talvez uma das razões para isso seja o facto de quase toda a gente ter um número na cabeça, um valor que acredita que vai resolver os seus problemas. Para algumas pessoas esse número são 2.000 euros por mês, para outras 5.000 ou até 10.000. E até faz sentido, porque quando temos preocupações financeiras, é natural pensar que mais dinheiro vai resolver o problema. Mas o que acho interessante é que esse número parece estar sempre a mudar. Porque quando chegamos a um objetivo, rapidamente começamos a olhar para o próximo. E sem nos apercebermos, passamos a vida inteira a correr atrás de um número sem nunca parar para pensar se aquilo que estamos realmente à procura é mais dinheiro ou apenas mais tranquilidade. E olhando para a minha própria situação, acho que durante muito tempo fiz exatamente a mesma coisa. Porque sempre que atingia um objetivo, acabava por criar outro. Mais poupanças, mais investimentos, menos dívida. E durante muito tempo achei que era aí que ia encontrar a tranquilidade que procurava. Mas hoje já não tenho tanta certeza disso. Acho que quase toda a gente já passou por isso. Definir um objetivo e acreditar que quando o atingir vai finalmente sentir-se tranquila, mais segura, mais satisfeita. Mas muitas vezes, quando esse momento chega, não é isso que acontece, porque rapidamente aparece um objetivo novo, uma nova preocupação, uma nova meta. E sem nos apercebermos, aquilo que antes parecia suficiente passa a parecer apenas o mínimo. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas passam anos ou até décadas a correr atrás da liberdade financeira, porque estão sempre a tentar alcançar o objetivo que continua a afastar-se, como uma linha no horizonte. E olhando para a minha própria situação, acho que durante muito tempo fiz exatamente a mesma coisa, porque sempre que me aproximava de um objetivo, acabava por criar outro. Mais poupanças, mais investimentos, menos dívida. E não porque esses objetivos fossem maus, mas porque acreditava que alguns depois deles ia finalmente encontrar a tranquilidade que procurava. Hoje já não tenho tanta certeza disso, porque talvez o problema nunca tenha sido a falta de dinheiro. Talvez o problema seja que nunca sabemos quando é suficiente. Acho que quando falamos de segurança financeira, a maior parte das pessoas imagina um número, uma quantia de dinheiro, algo que quando finalmente alcançarem vai fazer desaparecer todas as preocupações. Mas quanto mais penso sobre isso, mais acho que a segurança financeira não é um número. Porque olhando para a minha própria situação, eu ainda tenho dívidas, ainda tenho objetivos por cumprir e ainda estou longe daquilo que imaginava quando comecei esta jornada. Mas apesar disso, hoje sinto-me mais seguro do que me senti há alguns anos. Isso fez-me perceber uma coisa: aquilo que me dava insegurança não era apenas a falta de dinheiro, era a falta de direção. Porque quando não temos um plano, qualquer imprevisto parece uma ameaça, qualquer despesa parece um problema e qualquer dificuldade parece o fim do mundo. Mas quando temos um objetivo e sabemos qual é o próximo passo, as coisas mudam. Os problemas não desaparecem, as dívidas não desaparecem, mas deixam de parecer impossíveis. E talvez seja por isso que hoje associo segurança financeira muito menos ao dinheiro e muito mais à clareza. Acho que é por isso que tantas pessoas passam anos ou até décadas a correr atrás da liberdade financeira.
porque estão sempre focadas na próxima meta, no próximo aumento, no próximo investimento, na próxima oportunidade, e mais uma vez, não há nada de errado com isso. O problema aparece quando passamos tanto tempo a correr que nos esquecemos de perguntar para onde estamos a ir. Porque se não tivermos uma definição clara daquilo que procuramos, nenhuma quantia de dinheiro vai parecer suficiente. Sempre vai existir um próximo objetivo, um próximo número, uma próxima comparação. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas continuam a sentir-se inseguras. Não porque lhes falte dinheiro, mas porque lhes falta uma referência, um ponto de chegada. Algo que lhes permita dizer: se chegar aqui, já estou bem, já tenho margem para respirar, já me sinto seguro. E olhando para a minha própria situação, acho que foi exatamente isso que comecei a tentar construir. Não uma vida perfeita, não ricas e instantânea, mas um plano, um objetivo e uma definição clara daquilo que significa segurança financeira para mim. E olhando para tudo isto, acho que a maior surpresa foi perceber que a minha relação com o dinheiro mudou. Porque durante muito tempo via o dinheiro como a solução, aquilo que me ia permitir sentir mais segurança, mais tranquilidade, mais liberdade. E claro que o dinheiro ajuda, resolve problemas, cria oportunidades e reduz muitas preocupações. Mas hoje percebo que existe uma diferença importante. Porque uma pessoa pode ganhar mais dinheiro e continuar a sentir-se perdida, continuar insegura e continuar à procura de algo que nem sabe bem definir. E talvez seja por isso que tantas pessoas passam a vida inteira a correr atrás de um número, porque acreditam que a resposta está sempre um pouco mais à frente, um pouco mais longe, num próximo objetivo, num próximo salário, num próximo investimento. Mas quanto mais penso sobre isso, mais acredito que a verdadeira segurança financeira começa quando sabemos aquilo que estamos realmente a tentar construir. Porque quando existe clareza, o dinheiro deixa de ser o destino e passa a ser apenas uma ferramenta para lá chegar. Hoje ainda não tenho todas as respostas, ainda tenho objetivos por cumprir, ainda tenho dívidas e ainda estou a tentar construir a vida que quero ter. Mas se há alguma coisa que esta jornada me ensinou é que a segurança financeira não aparece de um dia para o outro. E talvez também não exista um número mágico que faça desaparecer todas as preocupações. Porque olhando para trás, acho que aquilo que mais me preocupava não era o dinheiro, era a tranquilidade, era sentir que estava a avançar. Era saber que mesmo que as coisas não corressem exatamente como planeado, ia conseguir lidar com elas. E talvez seja por isso que hoje vejo a liberdade financeira de forma diferente. Não como um destino, nem como um número, mas como a capacidade de viver com mais margem, mais opções e menos medo do futuro. Porque no final, talvez a pergunta nunca tenha sido quanto dinheiro preciso para me sentir seguro. Talvez a verdadeira pergunta seja outra. Quanto preciso para viver a vida que quero sem estar constantemente preocupado em sobreviver?